Por que a gente não se lembra de nossas existências passadas? Um dos motivos, a capacidade do nosso cérebro de guardar informações, porque o nosso cérebro pode ser comparado com um aparelho celular que tem um limite de memória, por exemplo, tantos megabytes, gigabytes. Quando a gente alcança o limite de armazenamento e tenta colocar um dado a mais, o que vai acontecer? O aparelho não vai funcionar. Entretanto, aqueles dados que a gente quer armazenar e o celular não consegue armazenar, a gente armazena nas chamadas nuvens. E é assim também com as nossas existências passadas. O nosso cérebro não aguentaria um excesso de informações. Entretanto, essas lembranças não ficam perdidas, ficam em nosso espírito, que é como o armazenamento em nuvem. Segundo motivo para a gente não se lembrar de nossas existências passadas, misericórdia de Deus, porque sabemos pelo Espiritismo que aquelas pessoas que foram inimigas em existências passadas, elas têm que resolver essas pendências nessa atual existência, não podem ficar nessa inimizade. E se essas duas pessoas têm antipatia uma pela outra e muitas vezes nem sabem por que têm antipatia uma pela outra, imaginou se elas se lembrassem das existências passadas em que elas foram inimigas? A existência atual seria insuportável. Já é difícil não lembrando nada. Imaginou se lembrasse o tanto que ia ser difícil, não ia ter reconciliação. E também imaginou só se a gente se lembrasse das posições que a gente teve de autoridade de mandar em outras pessoas. Se há pessoas que têm essa tendência autoritária, mesmo não se lembrando de outras existências, se elas se lembrassem com clareza, elas queriam novamente essa posição de domínio e iriam fazer de tudo para que tivessem um grupo de pessoas somente para obedecê-las e servi-las. Terceiro motivo, ainda a misericórdia de Deus, porque muitas vezes tivemos mortes traumáticas em existências passadas e nessa atual existência temos fobias, medos que a gente não sabe explicar, que são lembranças inconscientes das existências passadas. Então, se a gente se lembrasse com detalhes, a nossa atual existência seria insuportável. Já é difícil conviver com medos, com fobias, com ansiedades. Se a gente se lembrasse com detalhe, não conseguiríamos viver esta atual reencarnação. Mas a gente não perde totalmente as lembranças de outras reencarnações. Lembra que eu falei do exemplo do celular? O que o celular não consegue armazenar, a gente armazena nas nuvens. E é assim também conosco. O que o nosso cérebro não consegue reter, fica armazenado no nosso espírito. E quando a gente dorme, o nosso espírito sai do corpo. E nestes momentos, muitos sonhos que a gente tem são, na verdade, lembranças das existências que a gente teve, porque as lembranças estão armazenadas no nosso espírito. Todas as pessoas têm lembranças inconscientes de outras reencarnações, ou seja, são lembranças que não vêm por imagens, mas sim por sensações. Exemplo, déjà vu, já visto em francês. Eu estou num lugar pela primeira vez, mas parece que eu já conheço esse lugar. Eu encontro uma pessoa pela primeira vez, mas parece que eu já conheço essa pessoa faz tempo. Ou então, as antipatias e simpatias. Eu não gosto dessa pessoa, mas eu não sei por que eu não gosto dessa pessoa. Eu gosto dessa pessoa, mas eu não sei por que eu gosto dessa pessoa. E também as nossas tendências atuais, o nosso jeito de ser, o nosso caráter. Tudo isso são lembranças inconscientes de nossas reencarnações passadas. E por que há pessoas que se lembram de suas reencarnações passadas? Primeiro motivo, são espíritos que ficaram pouco tempo no plano
espiritual e conservaram sensações muito fortes das experiências que viveram em suas últimas reencarnações. E a gente sabe, para a memória se consolidar no cérebro, para a gente se lembrar de alguma coisa, esse fato tem que ter causado uma impressão muito forte na gente. Por isso que a gente se recorda de algo que nos causou grande emoção. E é por isso que essas pessoas se lembram de suas reencarnações passadas. Ficaram pouco tempo no plano espiritual e já voltam para um novo corpo físico, e essas reencarnações provocaram fortes sensações nela. O segundo motivo para algumas pessoas se lembrarem de suas reencarnações passadas se deve à correção de seus erros cometidos nessas reencarnações passadas. Essas lembranças são muito traumáticas, é verdade, mas contribuem para o aperfeiçoamento daquela pessoa, porque na lei de Deus, cada pessoa é corrigida de uma forma, não é corrigido tudo igual. E essas pessoas também têm mais maturidade para encarar essas lembranças de outras existências, e elas acabam sendo instrutoras das outras pessoas, provando que existe reencarnação, porque as lembranças que essas pessoas têm podem ser comprovadas se investigar realmente a pessoa foi a personalidade que afirma ser. É comprovado, não tem como falar que é de outra maneira. E muitos podem argumentar, mas então Deus é injusto, porque a maioria das pessoas não se lembra de suas existências passadas e sofrem com problemas que são decorrentes dessas reencarnações passadas, como conviver com pessoas que a gente tem antipatia, ter medos, ter ansiedades que a gente não sabe explicar. Mas como eu falei, se a gente se lembrasse de outras existências, a nossa carga ia ser muito maior. E isso prova a misericórdia de Deus. Porque se a gente se lembrasse das nossas reencarnações passadas, a nossa existência atual seria muito mais complicada do que já é. E também o nosso cérebro não aguentaria esse excesso de informações, prejudicando o nosso desenvolvimento moral e intelectual também. E como eu falei, há pessoas que se lembram sim de suas reencarnações passadas, mas mesmo essas não se lembram totalmente 100% dos detalhes, porque se lembrasse 100% dos detalhes do que vivenciaram, a sua existência iria ser muito mais traumática do que já é. Então isso prova a misericórdia de Deus em nossas existências. A gente precisa ser sim corrigido dos nossos atuais defeitos, das nossas atuais imperfeições. E a gente consegue fazendo isso não lembrando totalmente de nossas outras reencarnações, porque como eu disse, se a gente se lembrar 100% dos detalhes, não conseguiríamos viver aqui na nossa atual existência, iria ser insuportável. Claro, há mundos em que os habitantes se lembram de suas reencarnações passadas. Por quê? Porque seus habitantes têm maior nível intelectual e moral. Então, os seus cérebros suportam mais lembranças, mais informações do que a gente consegue armazenar. E eles também têm maturidade para lembrar de suas reencarnações passadas. Eles conseguem lidar melhor com essas lembranças. Algo que a gente ainda, no nosso atual estágio de evolução aqui na Terra, não conseguimos ter essa maturidade. Muita paz, pessoal!